Boa tarde, que ótimo. Hoje vamos fazer uma live vespertina, porque eu vou conversar com uma pessoa de Portugal e aqui são 4 horas da tarde, mas lá já são 8 da noite, né? Então a gente resolveu fazer um pouquinho mais cedo para não ficar tão tarde para ela e para ela contar aí pra gente como que é ser personal organizer lá em Portugal. E ela já tá aqui. E eu já vou chamar para a gente não perder tempo. Muito contente de conversar com a minha colega. Tá um sol lindo lá às 8 horas da noite, incrível isso. Aqui também tá um sol igualzinho de lá, mas aqui são 4 horas da tarde. E lá, 8 horas da tarde? Não é? Quente o sol. Até chamei minha filha agora para olhar, eu falei, venha ver isso, é o sol que está aqui, é o sol que está aí, cara, que louco. É o verão. Agora começa o verão, então tem dia que é 10 da noite, ainda tá sol e o céu É azul. mesmo. Nossa, que Em, legal. em compensação, no inverno, a maior parte do ano, 5 da tarde já tá noite. Ah, tá, tá. Então, Então, mas a gente acostuma. Eu não gosto muito, não. Eu prefiro quando escurece cedo. fica estranho assim, né? A gente olhar e falar, nossa, mas 8 horas da noite, né? É estranho. 9, 9 e meia, 10 horas. Você não consegue nem dormir. Você fala, mas eu já vou pra cama, tá sol. Tá só... que legal. É estranho, Tá mas é tudo bem com gostoso. você? Tudo bem? Tá tudo ótimo, minha querida. Muito obrigada pelo carinho do convite. Olha, temos uma visita aí, ó. Vamos ter uma Ah, que legal. Adoro Fica aí. isso. Adoro isso, adoro. Nossa, É por isso que é ao vivo, assim, a criança tá é, sozinha. O pai ainda não chegou, então tá aqui. tá Eu falei, aqui. pode vir que não tem problema. Fica aqui com a gente, que não tem problema nenhum. Oi, oi, linda! Como é que ela chama? Como é que é seu nome? Aurora. Aurora. Ai, que nome lindo! Olha só, Aurora de Portugal. Ela é Aurora portuguesa? portuguesa. Ela é. Ah, é? Sim, Sim! ela Ah, é. que belezinha! Ai, Tem ai. mais dois, né, mais É, velhos que estão no Brasil, que vivem com o pai, que é, foram, pronto, 3, 4 anos atrás foram viver um pouco com o pai, né? Vamos dividir. tá. Ai, que E legal. aí, a mais velha tem 19 e um menino Ah, com 14. sim. Nossa, que beleza. Bom, querida, como eu te falei, ai, nossa, de óculos e sol, merece, né? Tá um sol aí. Como eu te Desculpa. falei, assim, eu criei uma série de lives, eu comecei a fazer o ano passado, não nesse perfil, fiz no perfil de coach, que eu sou coaching, né? E criei lá no perfil, porque eu achava que as pessoas estavam muito tristes e estavam se lamentando. Então eu falei, nossa, eu precisava trazer umas histórias bacanas aqui para as pessoas ficar de noite escutando, a gente conversar e quem sabe dar uma inspiração, né? E aí eu comecei devagarzinho o ano passado e isso foi crescendo. E hoje a nossa live é a número 65, né? Para quem ia fazer só uma brincadeira, você é a número 65. E Meu aí, Deus! e aí eu fiz bastante nesse perfil e agora, como a gente vai falar sobre organização um pouco, né, para as pessoas entenderem esse nosso mundo, que nem você falou, para quem que a gente vai falar? Falei, não sei, ficar aí no mundo, a gente não sabe quem é que vai nos ver, né? Ao vivo, geralmente, e por causa de ser essa hora, a gente às vezes não tem muita audiência, mas a audiência ela acontece depois, né? Depois é que É, acontece. Então, nós vamos fazer. aí eu Às vezes as resolvi pessoas fazer.
live. Só que assim, a gente sabe que um bom horário que as pessoas gostam de ouvir é depois das 9 da noite. Só Sim. que às 9 da noite eu não sirvo para mais nada nessa vida. Então, eu faço agora no meu perfil, no outro perfil que eu abri, só para falar com o personal organizer, né? Depois a gente fala um pouquinho. Tá. E então eu faço de manhã. Eu acordo e faço, falo, olha, quem tá, quem não tá, vê a gravação, tá tudo certo. Vega. É isso aí, é isso aí. Então vamos lá. Importante é a informação. Eu sou Isabel Bossi, eu tenho uma empresa de organização que chama Experimente Organizar. O nome seria assim, tipo uma proposta para a pessoa, né? Experimente organizar. E criei essa empresa em 2010, né? Então já estamos em 2021, então significa que já estou nessa vida de personal há 11 anos. E cada vez a Olha, gente descobre coisa nova e a gente está sempre se atualizando, né? Estamos sempre nos atualizando. Inclusive o tema de segunda-feira do nosso grupo de estudos, né? Eu estava buscando umas coisas, eu falei, nossa, tem um monte de coisa nova que eu não conhecia, mas eu já vi que você manja bem da área, então eu vou guardar umas coisas. Segunda-feira você vai ver, eu vou pesquisar bem pouquinho dessa vez, porque dessa vez eu quero aprender mais. porque o nosso tema não tem muito o que pesquisar, não. A É, gente né? não encontra muita coisa ainda, né? É. E Ah, aí, mas é para quem está aqui com a gente, quem vai chegar depois, eu estou conversando com Vanessa Tagliari, ela é personal organizer e mora lá em Portugal, né? Eu não sei a cidade, eu não sei se é litoral, eu não sei nada, ela vai contar a história da vida dela pra gente. E assim, como todas as lives que eu tenho feito, a questão é a gente inspirar outras pessoas. Então, assim, você era aqui do Brasil, foi, então como foi sua trajetória, tudo? Porque a Yolanda já foi, né? A Yolanda já chegou? Será? Já tá, né? Então a gente tem mais uma amiga que mudou para Portugal. Em breve eu vou chamá-la para contar essa. Eu já conversei com ela o ano passado, mas ela falou especificamente da desorganização crônica, né? A gente ficou lá naquele quadradinho. Agora eu vou chamá-la para ela contar a história, porque ela está esperando essa viagem há um ano, né? Deu tudo. Quando ela ia, é, não deu para ela ir, ela ficou esperando. Aí tem a questão dela ter se libertado de todas as roupas, de todos os móveis, ela ficou numa cápsula, né? Basicamente, ela fez uma cápsula, tudo, e aí, então, em breve eu vou chamá-la para vir conversar com a gente. chama Mas assim, a Yolanda está sofrendo com o sol às 10 da noite. ainda não está acostumada. A gente começa, socorro! Tá bom. Ai, que legal, isso é muito legal. A experiência que eu tenho, assim, fora do Brasil, foi quando eu fui buscar meu filho no intercâmbio. Ele fez um intercâmbio nos Estados Unidos e a gente acabou indo buscá-lo, né? No final do intercâmbio, existe essa possibilidade. E eu fui com a minha filha. E nós ficamos uma semana na casa que ele ficou. E aí, nessa casa, era uma casa nova, tudo, e a dona da casa, que era a mãe americana, ela tinha um segundo andar, assim, e aí era muito legal, mas cheio de coisas e cheio de caixas, tudo. Já fazia acho que uns 4 anos mais ou menos que ela estava lá, e ela não tinha tido tempo para organizar aquele ambiente. E aí eu fiquei uma semana lá, e aí eu pedi autorização para ela era professora, então ela saía. Aquela última semana ela ainda tinha aula, ele não, então a gente ficava na casa sozinho. E aí eu pedi autorização para ela e fiz uma intervenção lá, guardei tudo, montei móvel, tudo, né? Ela falou: "Ah, Isabel, se você ficasse mais um pouco aqui, já tinha serviço para você, né?" Porque eu acho que assim, essa veia nossa é isso, a gente chega e a gente começa a olhar as coisas e a gente tem uma certa facilidade para lidar com aquilo, que às vezes a pessoa está lidando há anos, ali 4 anos. Eu cheguei lá em uma semana, eu resolvi a vida dela, né? Mas eu não quero falar, eu quero contar só essa experiência que eu tive, internacional, que eu acho que é legal, mas eu quero que você conte pra gente, então. Seja muito bem-vinda aqui à minha live. Gostaria que você se apresentasse, contasse como é que você foi parar aí, e a sua trajetória, como que tá, e a live é sua. Tá bem, vamos lá. Isabel, muito obrigada, viu, pelo carinho do convite.
Bom, sou Vanessa Tagliari, moro aqui em Portugal, na região de Leiria, numa cidade chamada Marinha Grande, tá? Uma cidade pequenininha, fica mais no centro, 1h30 de Lisboa, tá? Ah, tá. Sempre morei em Lisboa, mas tem 2 anos que eu mudei para cá. Mais tranquilo, mais interior, então gosto muito daqui, tá? Certo. Sou personal organizer de 2016, tá? E a minha história é um pouco complicada, porque eu digo assim, entre idas e vindas, algumas idas e vindas no Brasil, eu estou aqui há 15 anos. A primeira vez que eu fui para Portugal para morar foi em 2006, né? Meus pais vieram antes, meus pais moram em Lisboa, Tá. e eles vieram antes, em 2005, qualquer coisa assim, e depois eu vim experimentar, né, e acabei ficando. Entretanto, no finalzinho de 2016, nós precisamos e resolvemos, meu marido e eu, voltar para o Brasil, não é? Certo. Então começamos a planejar nossa volta para 2017, e foi aí que eu conheci a profissão, que eu comecei a pesquisar algo que eu pudesse empreender, que eu pudesse trabalhar por minha própria conta, porque não queria mais trabalhar para ninguém. No Brasil é tudo muito difícil, em questão de horários, por exemplo, né? Por exemplo, a escola. Eu com 3 filhos, e eu com a menorzinha, aqui as escolas públicas, elas são o dia todo. A criança entra às 9 e sai às 5. Ah, tá. Na escola pública. E se você precisar que se alongue um horário até às 19, você paga ali uma quantia irrisória e você tem essa alternativa de buscar o seu filho após o seu trabalho. No Brasil, a gente não conta com esse alargamento de horário. Ou a criança estuda de manhã ou estuda à tarde. Certo. Né? Então, nesse caminho, para entender o meu raciocínio, eu falei, bom, vai ser tudo muito difícil para mim, porque no Brasil não tem como a gente arrumar um trabalho meio período, né? Não é mais difícil, não tem como. Eu não tenho formação, o tempo todo que eu tive cá, eu tive empregos. Fui empregada de café, fui ajudante de cozinha, trabalhei em loja, essa é a minha vida. Certo. E eu comecei a pesquisar algo que eu pudesse fazer por mim. A minha ideia inicialmente era levar para o Brasil um modelo de empresas de limpeza cobrado a hora, como é aqui. Tá. Porque no Brasil, as limpezas, né, a faxina, a diarista, ou é paga ao dia, né? Sim. E aqui, acho como aqui, como nos Estados Unidos também, é pago a hora. É pago a hora. Você foi, limpou uma casa, deu tantas horas, você vai receber aquelas horas. Certo. Para minha pesquisa toda na internet, atrás disso, como acontece com a maioria de nós, a gente se depara com o quê? Um negócio chamado personal organizer. Uhum. Acontece com a maioria de nós. A gente olha e fala, mas o que é isso? Né? Sim, Nunca ouvimos falar. Sim. E aí comecei a fuçar, comecei a olhar e me identifiquei muito com aquilo. Porque não falo que eu gostava de organizar eu era muito organizada, não. Mas eu gostava muito de, como a gente usa o termo, mas eu não gosto, de destralhar as coisas, né? Sempre gostei, sempre gostei. E aí eu comecei a pesquisar e a me identificar com aquilo. Certo. Então, aqui ainda, em Portugal, antes de ir para o Brasil, eu comecei a pesquisar e a fazer vídeo. Eu lembro que eu nem dormia mais, tão empolgada que eu fui com aquilo. E aí a gente começa a fazer os laboratórios, né? Por conta própria. Começa a dobrar roupa, né? Todo mundo começa dobrando roupa. É o que a gente vê primeiro. Com o tempo a gente vai estudando, se aprofundando. E aí encontra um curso de formação, que eu acho fundamental, né? A gente, havendo a possibilidade de se profissionalizar, de aprender com alguém que já faz isso há mais tempo, por que não? Devemos fazer sim, né? Sou desse tipo. Mas eu estava aqui ainda, então comecei a arrumar, né? Comecei a arrumar a minha casa, a casa da minha mãe, a casa da amiga e tal. Fui para o Brasil no início de 2017. Fui para o Brasil, me instalei e tal, e procurei um curso.
Me identifiquei com o curso e fui me profissionalizar. E comecei a Certo. trabalhar no Brasil. Então, fiquei no Brasil Ah, 2017 e 2018 todo. tá, Retornei para Portugal no início de 2019. tá. E aí é como se fosse, não, é literalmente começar do zero. Porque por mais que eu, eu estivesse trabalhando no Brasil, era uma novata. Sim. Mas tinha cliente, né? Você vai construindo, você vai começando a trabalhar. Então, quando eu decidi voltar para Portugal, eu já comecei a me inteirar de como eram as coisas por aqui. Comecei a fazer contatos, comecei já, né, a conhecer e a fazer contato com outras para já ir me inteirando como é que era, como é que não era, porque é um pouco diferente, né? Ah, tá, tá. Peguei minha mala e vim e comecei a trilhar o meu caminho. Comecei a ir a fazer o meu marketing, a fazer contatos e comecei a trabalhar. Comecei a trabalhar e estou aqui hoje. Foi até em 2019, nessa procura minha de como eu poderia desenvolver o meu trabalho de uma forma mais profunda, né? Que não fosse dobrar roupas, né? Porque Tá. de fora é o que as pessoas é o que tem na cabeça, na caixinha da cabeça das pessoas quando diz personal organizer. Ah, a menina que arruma armário. É. Eu tinha um ódio disso que eu falava, gente, não é possível. A gente estuda tanto, o negócio é tão. Não é possível as pessoas me chamarem e perguntar quanto é que você cobra para arrumar minha gaveta. Eu falo, que ódio, não arrumo sua gaveta. É verdade. E aí comecei a procurar, e eu já tinha entrado no grupo de estudos, só que eu não participava. Então, em 2019, eu comecei a participar do nosso grupo de estudos sobre desorganização crônica, né? Que é de lá que eu e a Isabel nos Nos conhecemos. conhecemos. E aí comecei a participar. Então, foi a partir daí, de 2019 até hoje, que eu comecei a desenvolver o meu trabalho da maneira que eu quero mesmo, mais Ah, ligado à desorganização, a resolver problemas causados pela desorganização e aos familiares de pessoas em situação de acumulação. que bacana. Isso é interessante. É, eu É. acabei entrando no grupo depois que eu fiz a live com a Yolanda, né? Eu já conheci a Yolanda, a gente já tinha feito curso junto. Nós fizemos um curso com o Tadeu Mota, que é organização de arquivos, né? Organização de arquivos. Nós ficamos sentadas junto, mas a gente já se conhecia de outros eventos aqui, outros locais. E aí eu falei, vou conversar com a Yolanda, ela fala sobre. E aí, a maneira com que ela explicou como era, né, o estudo, eu falei, nossa, eu acho que eu quero entrar nesse grupo, porque é como você falou. A pessoa chama a gente, às vezes, para. Olha, faz muito tempo que eu não faço um guarda-roupa, uma gaveta, nada. Porque o meu negócio é escritório, né? Meu negócio é papel. Mas é interessante como que, conforme você vai trabalhando para a pessoa, é que você vai entendendo como é que funciona a cabecinha da pessoa e por que que aquilo tudo tá daquela maneira. Então, eu acho muito legal isso você ter falado, que nós, profissionais da organização, nós somos umas estudiosas, simplesmente a gente não é, Não a questão não é deu. só dobrar, não é só ser especialista em dobra, não é isso. Não é só ter aquele armário maravilhoso. A gente já está com um olhar, depois de alguns anos na caminhada, a gente já, quando vai atender uma pessoa, a gente já quer entender melhor essa pessoa e não somente lidar com aquela situação, porque lidar com aquela bagunça é fácil para a gente. A gente vai fazer lá a caixinha do ar, ficar e guardar e tal, e vamos embora. Né? Mas do nosso grupo, a gente tem entrado na casa das pessoas para algo mais, né? A Eu gente tenho, tem eu tenho encontrado algo, as pessoas para algo mais. eu tenho algo interessante para isso, que eu costumo dizer assim, não adianta a gente tratar o sintoma, que é só o dobrar ou arrumar as coisas, né?
ali superficialmente, a gente tratar o sintoma, a gente não acaba com a doença, a gente não trata a causa. Então é importante a gente sempre que entra na casa de uma pessoa que está desorganizada, né? E todas estão, porque senão não nos chamariam, não é? Não precisa ser o crônico, mas toda pessoa está Sim, desorganizada. Eu gosto de entender, eu gosto de entrar exatamente nisso que você falou e ter um olhar para entender o porquê que está naquele ponto de desorganização, porque para mim é interessante ensinar o meu cliente. Para mim é interessante ajudá-lo a construir uma mente organizada. Eu sempre digo a mesma coisa, que é, as minhas meninas estão aqui, elas estão cansadas de ouvir eu falar, que é assim, o cliente bom para mim é o cliente que não me chama nunca mais. Ele me chama sim, mas para outro cômodo, ou para outra casa, ou porque ele trocou né, o armário, enfim, mudou alguma coisa. Mas ele não me chama mais para organizar o mesmo ambiente que eu já organizei. Porque certo. se ele me chamar, para mim, é como se, porque o meu trabalho foi mal feito. Porque a minha intenção é ensiná-lo, muito além de dobrar. Lógico que ele não vai dobrar, né, perfeitamente, nem eu dobro perfeitamente, né, porque também não me apego a isso. Eu dobro de maneira, você usa o gabarito e tal, dobra de maneira, para que serve a dobra? Para economizar espaço. Sim, Simples só quanto isso. simples assim. Simples quanto isso. Viva Maricondo. Pronto, né? Então, além disso, eu preciso entender, porque a pessoa que nos chama, realmente, ela não, nem ela sabe por que está desorganizado daquele jeito. Só quando ela nos chama e a gente começa a conversar, porque é uma coisa meio inevitável também, né, Isabel? Vê se você concorda comigo. É meio inevitável, a gente cria um laço com aquele cliente, a gente Sim, fica amiga da pessoa, né? É, ainda mais porque antes do trabalho começar, mas no decorrer também, porque a gente fica às vezes muitos dias dentro da casa da pessoa. Então é sim, inevitável a gente não criar laços, a pessoa conta a vida dela, não é? Então sim, o meu papel é de estar ali, ela me chamou para organizar, mas só pelo simples fato da minha presença ali, eu começo a conversar com ela naturalmente e ela começa a se entender. Olha, mas quando foi que isso desorganizou? Quando foi que começou? Quando foi que você perdeu o controle? E ele até então ela nunca tinha parado para pensar nisso. Aí ela começa a pensar: ah, foi quando eu me separei, foi quando meu pai morreu, foi quando eu mudei de emprego e quando eu fui demitido. E aí ela começa um processo interno que só foi possível, só começou através do processo externo que a gente leva para ela, né? Então, sim. acho isso muito interessante. É para isso que eu quero trabalhar. Ah, é bem isso mesmo. E você fala de amizade, né? É legal. Eu trabalho já com contrato de manutenção para alguma. Como a minha parte é escritório, né? Nem todo mundo gosta muito de mexer em arquivo. Então, quando eu termino assim os escritórios, eu já proponho um contrato de manutenção. A gente faz um combinado, tal. Mas essa questão de a gente não voltar nunca mais é legal isso. E tem casas que eu não voltei nunca mais, mas aprendi isso, aprendi aquilo, né? Travou? Voltou? Você está pausada. Voltou agora? Agora voltou. Voltou? Então, e aí é muito interessante o laço que a gente acaba amarrando com o cliente, né? E aí, assim, Pronto. o legal é que algumas pessoas já me perguntaram, né? Como é que você faz para divulgar seu trabalho? Eu falei, eu não faço nada, um conta para o outro, né? Foi bom, assim, eu terminei um trabalho essa semana e quando eu entreguei para ele, a gente precisou fazer correção, porque currículo é uma outra demanda. Aí falei para ele, terminamos? Terminamos. Aí, se você gostou, você conta para outro.
se você não gostou, você fala para mim? Aí ele caiu na risada, né? Falei, por favor, né? Olha que O interessante. que você não gostou, fale para mim, porque agora se você gostou, fale para outros, né? Isso é uma coisa interessante que, por isso que eu gosto, eu falo, eu amo tanto esse mundo da organização, porque a gente pode trabalhar em tantas áreas diferentes que nunca é igual para mim e para você. Veja, isso que você está dizendo não acontece comigo na maioria das vezes. Por quê? A minha cliente, como ela é extremamente desorganizada, quando ela me contrata, ela não conta para ninguém. Tá, entendi. Não conta para ninguém. Isso é a maioria mesmo das minhas clientes. Elas, quando elas me chamam, elas estão há muito tempo, há meses, há anos, sem receber ninguém em casa. Elas preferem Certo, sair. Elas certo. preferem sair. E sem receber. Quando elas me chamam e restabelece aquela ordem, elas falam para mim, Vanessa, você não se incomoda? Com exceção do marido, se mora, né? Mas a maioria das minhas clientes são sozinhas. Tá, Tem isso também. Estão tá. sozinhas. São divorciadas, o filho já é adulto, mora fora, enfim. E elas falam, Vanessa, você não se incomoda, mas eu não vou dizer para minha filha que eu precisei te chamar, eu vou dizer que fui eu que fiz. Ai, que legal. Ah, tudo bem. Então eu aqui indicação não recebo, viu? Ah, que pena. Por quê? Porque para a pessoa falar do meu trabalho para amiga, ela vai ter que assumir que ela era extremamente desorganizada. Sim, sim, que interessante A isso. não falando da maioria, né? Claro que eu tenho clientes convencionais, clientes, né, que não são desorganizadas, só querem organização, o ganho de espaço, enfim. Tem, essa sim. Mas a grande maioria é extremamente desorganizada. E se elas indicarem, se elas forem contar para a amiga que elas vão contratar uma organizadora, elas vão ter que assumir a desorganização que elas estão vivendo. Então, eu acho que é por isso, né? Então, ela sempre fala, Vanessa, não vou falar para ninguém. Eu falo, olha, minha senhora, tá à vontade. Ah, que incrível isso. Não, Ah, mas é muito interessante tocar nesse ponto, porque veja como é profundo. Tem uma cliente minha, que até do processo que a gente faz online, e foi bem desse jeito. Ela falou assim, Vanessa, eu não vou falar para minha filha que eu te contratei, né? Mesmo porque é online, então quem faz é ela. Então, não tá mentindo, foi ela mesma que fez, né? Por quê? Porque ela tinha um problema, ela é desorganizada há muito tempo, e por acaso no meu escritório, ah, papel, enfim. E ela disse que causava muito atrito, a filha dela mora fora, a filha dela mora em outra casa, é adulta, enfim. Só que quando a filha dela vinha, era sempre aquela chateação, né? Ai, ah, mãe, que bagunça, que você nunca vai dar jeito nisso, que não sei o quê, então aquelas coisas, né? Chateando a mãe. E quando ela organizou, ela disse que a primeira vez que a filha dela foi na casa visitá-la e que ela viu organizado, ela disse que ela recebeu um abraço dessa filha tão grande ah. e que a filha ficou tão contente, falou: Nossa, mãe, finalmente você tomou vergonha na cara. Finalmente. Porque não sabe, né? Aham. Então, realmente você conseguiu dar um jeito nisso aqui. E se abraçaram, e ela ficou emocionada. Então, depois ela veio, né, falar comigo, me contou da emoção que ela ficou, tal, desse relacionamento. E ela falou, Vanessa, você não se importa? Eu não vou falar para ela. Eu vou falar que eu que deu, acordei e fiz. Falei, faz bem, fala mesmo. Isso, isso. Ah, Veja que como a legal. organização toca em todas as áreas da vida de uma pessoa, não é? Sim, sim, não tenha dúvida disso. Isso aí é muito legal. Mas agora eu fiquei curiosa, porque eu nunca atendi uma organização online, né? O que eu faço é assim, eu tenho cliente que eu não conheço, porque eu trabalho com algumas plataformas, como eu sou aposentada aqui da Universidade de São Paulo, tudo,
eu conheci algumas plataformas e eu faço trabalho para os professores da USP, né? E aí o que que acontece? Um vai contando para o outro que eu faço, então, que nem agora há pouco, acabou de chegar aqui em casa um táxi e a pessoa levou, o taxista veio buscar a documentação organizada que eu organizei em pastas. E em alguns Uau! casos a pessoa me manda tudo por e-mail, eu organizo, faço o que eu tenho que fazer, e eu não conheço o cliente, eu não chego nem a conhecer o cliente, né? Então, é louco isso, né? E a gente não quebrou, assim, nem a barreira de falar, vamos fazer uma chamada de vídeo. Não, a pessoa me chama pelo WhatsApp e tal, você faz, quanto é tanto e... Porque nesse caso é muito interessante trabalhar desse jeito. Como é documento, é perfeitamente possível, né? É, Então, você tá trabalhando para a pessoa, ela não precisa fazer nada. Você não, está oferecendo o seu serviço, então não precisa de chamada de vídeo, de nada, né? Muito interessante. Pois é, olha, muito interessante. é. Legal. Olha, a gente tem uma interação, ela chama Jéssica, eu não estou vendo o primeiro nome dela, e a minha barra de rolagem de vez em quando dá uma travada. E ela Ah, tá, Jéssica. você conhece ela? E ela tá em faz... ah, ela tá concordando com tudo que a gente está falando. Ela aí de Portugal ou ela aqui do Brasil? Ela é aqui de Portugal, Jéssica, agora minha aluna, minha nova Ah, amiga. Tá no nosso grupo também, porque quando as pessoas ficam sabendo do grupo de estudos sobre desorganização crônica, quando elas ficam sabendo que a gente participa, elas vêm perguntar, não é? é, E eu sempre falo isso para a Yolanda, né, gente? Quem não sabe, o grupo é idealizado pela Yolanda, eu falo, o grupo é da Yolanda, é né? verdade. Só que eu brinco com ela, eu falo, Yolanda, o grupo é seu, mas não é por isso que eu coloco, que eu aceito qualquer uma lá dentro, não. Eu faço a entrevista com a pessoa, ela fala, Vanessa, o grupo é democrático, eu falo, não interessa. Não é só porque é personal organizer que eu vou, né, que eu vou falar, venha para o grupo. Então a Jéssica, e eu já coloquei algumas lá, né? Coloquei, né? Indiquei, tem um link, tá? A Ah, pessoa entra. O grupo é livre, tá, gente? Para quem está assistindo, o grupo é livre. é. É um grupo de grupos. E aí a Jéssica, portuguesa aqui, foi assim, e pronto, conversando com ela, eu sinto quando a pessoa tem muito interesse nessa área da desorganização crônica, da acumulação, eu sinto a diferença quando a pessoa tem aquela, o mesmo brilho no olho que eu tenho, sabe? De querer aprender, de querer estudar, porque você quer ajudar as pessoas, porque você quer ajudar as pessoas com responsabilidade, porque Sim, você, sim. né? Então, quando uma pessoa dessa chega, eu já vejo ali, já põe no grupo. Então, a Jéssica Aham. agora muito interessada lá no grupo, participa de tudo, participa mais do que gente que está lá há anos, entendeu? Então, a Jéssica tá, ó, de parabéns aqui com a gente no grupo. Tá concordando comigo porque ela me ama. Nós temos uma pergunta aqui da Márcia. O mercado de personal organizer é bom para quem está chegando na União Europeia? O europeu contrata esse tipo de serviço? Sim, né? Sim, vamos lá. Vamos lá. É por isso que agora, recentemente, eu abri um outro Instagram, tá? Que se você, Márcia, né? Quiser É, seguir lá depois, é o arroba a Escola da Organizadora Europa, tá? Eu abri aquele perfil para falar só com personal organizers da Europa, tá? certo, Por quê? certo. É um mercado muito mais novo que do Brasil, claro, porém, estamos sempre crescendo, somos muitas brasileiras, mas muitas portuguesas também, tá? Certo. Claro que é muito menor do que o Brasil, só que estamos crescendo a cada dia. Hoje há profissionais no país todo, em todas as cidades, em vários nichos diferentes, tá? E o que aconteceu? Em 2019, quando eu retornei para cá, eu, pronto, fiz o meu caminho, como eu te disse, fiz contatos e comecei a ter clientes. Em um mês, eu já tinha contato de cliente.
né? E aí depois já fechei um contrato, depois fechei outro. E comecei aqui e pronto. E as meninas começaram a me encontrar e a gente vem conversar, né, Isabel, normal. E sempre a reclamar, porque eu não tenho cliente, eu não tenho cliente, porque Portugal não é bom para isso, a maioria das brasileiras, né? Portugal não é bom para isso, português é muito fechado, porque o português não gosta de receber as pessoas estranhas em casa, porque Portugal não vai contratar esse serviço. E eu comecei assim, eu começava a pensar. E eu já tinha amizade com algumas outras POs daqui que também estavam trabalhando. E aí eu comecei a conversar e comecei a pensar, poxa, mas espera aí, se eu tenho cliente, se eu acabei de chegar aqui, eu tenho cliente, ou pelo menos eu sou encontrada, porque o cliente fechar o contrato é outra história, né? Sim, sim. Aí eu ser encontrado, nossa, já é uma alegria para mim. Eu quero que o cliente me encontre. Se ele vai fechar ou não, tem muitos passos para dar até esse nível, né? E aí eu pensei comigo, mas se eu tenho, se as pessoas estão me encontrando, estão pedindo orçamento, se eu tenho cliente, por que você não tem? E aí foi uma menina, duas, três, tal. Aí eu lancei uma consultoria, né? Hoje é mentoria, mas na época era consultoria. Falei, não, vou ajudar, porque não tem como eu passar para a pessoa tudo que eu estou fazendo e como é e como é que não é, em alguns stories ou num telefone. Então, eu transformei numa consultoria que a gente senta aqui, marca dia, marca hora e te passo tudo que você precisa saber. Certo. Claro, não é o que funciona comigo, vai funcionar com você, mas eu tenho um olhar muito atento ao meu redor, sabe? Eu considero que eu sou bastante observadora, então eu sei o que a outra faz que funciona para ela, só que eu não quero para mim. Mas não é por isso que não funciona. E assim comecei. Então agora, Márcia, abri esse Instagram e a gente está ali reunindo todas as profissionais da Europa toda, tá? Eu tenho meninas de outros países. E assim, está crescendo sim o mercado. O europeu contrata sim. O português contrata sim. O inglês contrata sim. As pessoas contratam. O que eu sempre digo não é uma questão cultural, é uma questão de educação. Da nossa parte enquanto profissional, educar as pessoas sobre o que é o trabalho de uma organizadora. Sim. A gente está inserida nesse mundo, né, Isabel? Às vezes a gente acha que a gente vai falar uma coisa, é óbvio. Não é óbvio para as pessoas, é óbvio. É óbvio para você, eu vou falar. Tô careca de saber, né? Mas a pessoa, o leigo, não sabe. Então é preciso gastar um tempo, é o que eu falo, repetir sem parar. O que você faz, por que você faz, como você faz. Até na fila do pão. A pessoa deu bom dia, você fala, bom dia, sou o personagem. Porque cliente, respondendo a Márcia que o europeu contrata, eu acho assim, Márcia, o cliente que contrata uma organizadora profissional, ele já sabe o que a gente faz. Eu não canso de repetir isso. As meninas estão aqui, minhas alunas, a Jéssica, fala que eu falo isso dia e noite. O cliente que contrata, ele não quer saber o que é uma personal organizer, ele já sabe o que é. Ele já pesquisou. Provavelmente ele segue ele segue você, ele segue 50, ele tem livro de organização, ele sabe o que é o seu trabalho. Então, quando ele chega enviando uma mensagem, te proporcionando você fazer o orçamento, ele é muito propenso a te contratar, porque ele já sabe. Ele só está escolhendo entre mim e a Isabel, mas ele já sabe o que ele quer. Então, os europeus contratam sim, faz parte do nosso trabalho de profissional, educar as pessoas sem parar, para que elas descubram o que é, né? Que não é dobrar roupa na gaveta.
E a Márcia até falou uma outra coisa aqui, né? Tive essa dificuldade enquanto estava na Espanha. Ouvi muito. O europeu não precisa desse serviço, ele quer uma diarista. Aí ela desanimou, mas agora ela está animada, ó. É isso aí, é Você uma mora na diarista. Espanha? Então, Você mora na é, Espanha? né? É isso aí, ó. É isso aí, ó. A Jéssica tá falando aí, ó. Mas Márcia, não eu vou interessa o que falam, mas assim o que você realmente quer. E é isso, isso. é uma trajetória que a gente acaba traçando, assim, e que a gente vai gostando. Eu li uma coisa essa semana que eu fiquei assim, sempre a gente é orientada a escolher um nicho, né? Falar, não, um nicho é é papel, então assim, você vai É, ser especialista em papel e tal. E essa semana eu me surpreendi porque tá tendo num dos perfis que eu tenho, tá lá assim, pare de pensar em nicho, não tem nada que nichar, faça tudo o que você gosta. Aí eu falei, isso aí achei legal, porque assim, eu gosto da organização de guarda-roupa, eu gosto da papelada, né? Eu faço mudança, eu gosto da digital, por que que eu tenho que escolher um só? Sendo que assim, exato. nesse momento, se pensar o ano passado aqui no Brasil, poucas vezes eu acho que eu fui 3 vezes numa casa que eu tenho contrato de manutenção e eu esperei, eu pedi permissão, posso ir e tal? Ah, pode vir. Eu acho que eu fui 2 ou 3 vezes na casa dela nesse um ano e eu vou todo mês, né? O que salvou foi o digital. Então, se eu não tivesse outra expertise, eu não ia fazer nada, eu não ia Exato. trabalhar, não é? Então, assim, a gente. Não é que a gente tem que escolher um nicho, mas é assim, trabalhe com aquilo que você gosta mais, aquilo que você Mas, de graça. Se especialize naquilo que você faria de graça, né? No meu caso, o desorganizado, a desorganização crônica, eu faria de graça, de olhos fechados, tá? Ponto. Então, quando não quer dizer que eu não faço as outras coisas, né? Gosto, como diz nossa colega Adriana Saad, me dê um quarto cheio de mofo e poeira, mas não me dê um acab- quartinho de bebê. Olha, não é a minha preferência. Eu acho que a gente tem que usar as palavras de uma maneira mais adequada, sabe? sim, sim, Então, é preferência. A sua preferência é papéis. Não quer dizer que você sim, não saiba organizar um closet, que você não goste, sim, né? sim, A minha preferência são as pessoas extremamente desorganizadas. Eu não gosto muito de papel, só que por acaso eu atraio tanta cliente com escritório, com papel, eu faço. Faço com sim, amor, faço o melhor que eu posso. Mas se eu sim. tivesse uma garagem cheia de tralha e um escritório para escolher, eu ia ficar com a garagem. Tá, legal, legal. Aham. Então eu prefiro pensar assim. Não é preciso ter um nicho, mas escolha uma coisa para ser especialista, porque para Isso. você não ser genérico, porque quem faz de tudo Não faz não faz nada. nada. É, é, é. Escolha uma coisa para você ser excelente naquilo. E Isso. o resto você vai ser bom. É. E aí a gente vai ter trabalho, né? É isso que é legal, a gente vai conseguir fazer. Eu estou fazendo uma nova formação, eu acho que até comentei, não sei, o mês passado, que é home staging, que é você organizar, você pegar um imóvel vazio e fazer um cenário nele para o cliente que possível que compre a casa, ele imagine, olha, cabe um sofá, cabe um rack, porque aquela coisa de vender o imóvel vazio já tá sendo, não está dando muito Ultrapassado. mais certo? Porque a pessoa olha e fala, será que cabe? O que será que cabe aqui? Então, foi no congresso de organização do final do ano que eu vi uma palestra lá, e aí eu já procurei um curso aqui e eu estou fazendo. E aí a professora abriu umas inscrições para conversar com os alunos. E aí
já vai entender que você já viu que eu gosto de tudo, um pouco eu me candidatei. Quero conversar com a professora, fazer uma live com ela. E aí foi a minha trajetória. Ela queria saber onde que cruzava o personal organizer com o home staging e tem tudo a ver com a minha trajetória. E daí nessa conversa eu disse para ela que eu fazia organização digital, né? E aí é interessante, é como você falou, você está na fila do banco, fala o que você faz, as pessoas precisam saber o que você faz. E aí eu peguei até minha listinha lá, falei, nossa, eu já fiz tanto curso, aí comecei a falar para ela, comecei assim, comecei assado, papapá, fiz, e luto, né, e organização para idoso, então eu já decorei a casa da minha mãe, a gente vai fazendo em casa mesmo, né, quando não tem cliente, a gente vai fazendo em casa. E eu falei da organização digital para ela, e aí é muito interessante que agora nós estamos fazendo um contrato e eu vou organizar digitalmente uma plataforma para ela que está um pouco desorganizada. Outra coisa, né? Para mim, que eu também passo para... Oi, Jaque, a Jaque está aí, ó. Oi, Jaque, querida. Uma coisa que eu tenho para minha vida e que eu passo também, né, para as personal organizers que me procuram, eu falo assim, gente, mesmo que você não vá atuar naquela área, que não seja o que você queira, é importante a gente ter conhecimento sobre todas as áreas, né? Mesmo que eu não atenda. Por quê? Porque um dia vai aparecer um cliente com aquela demanda para mim. Então eu preciso entender, eu preciso conhecer quem faça para indicar o melhor. Né? Por exemplo, alguém me pinta organização digital. Vou falar, gente, é uma área que eu não domino, porque não é a minha área. Então eu sei que eu vou indicar para o meu cliente, olha, uma especialista, a Isabel. E eu sei que ele vai estar em boas mãos, porque a gente tem que ter um pouco de noção de tudo, de todas as áreas. De baby, de cozinha, de mudança. Eu também agora estou fazendo um curso de mudança, mesmo que eu não faça mudança. Nunca fiz mudança na vida. Mas por quê? Eu trabalho sozinha. Tá? Eu trabalho 100% sozinha. Quando eu preciso de ajuda... Eu também. Quando eu preciso de ajuda para um projeto ou outro, essa semana mesmo eu estava com essa dificuldade. Eu não consigo, raramente, acho que é a terceira vez na vida que eu faço um orçamento que eu penso, nossa, se eu tivesse uma ajudante seria muito melhor, né? Só que eu não consigo. Então eu trabalho 100% sozinho. Então por isso que eu não ofereço mudança. Eu não falo para os meus clientes que eu faço mudança. Eu ofereço pós-mudança. Porque a pós-mudança é o quê, gente? A organização. A organização, É organização. Pré-mudança é outra coisa. Então eu divido assim. Mudança é pré-mudança. Depois que as caixas já estão na casa nova, é organização. É verdade. Mas, né, por isso, tive a oportunidade de fazer um curso, de começar a fazer um curso de mudança, estou fazendo, por que não? Né? Eu peguei uma mudança, apesar de estar sozinha, vou te dar essa dica que eu fiz. No final do ano eu peguei uma cliente e eu fiz a pré-mudança, ou seja, eu organizei algumas coisas, ela tinha uma estante de livro, acho que tinha, o livreiro estimou 3 ou 4 mil livros. E aí, para a casa que ela ia, ela tinha que abrir mão de tudo aquilo. Então, a parte que ela me contratou foi para organizar papéis e tal, essas coisas, no descarte. Eu fiz o descarte antecipado da mudança. Então, eu contratei ela escolheu os livros que ela queria, e os livros que ficaram, eu contratei eu chamei vários livreiros, e eles compram o lote. Você ainda ganha um dinheiro, eles vão lá e retiram tudo aquilo, né? Então eu fiz uma pré-mudança. E a outra coisa que eu ajudei foi a gente fez fiz contato com várias empresas de mudança, fiz os orçamentos, fiz 10 orçamentos de mudança para ela poder escolher uma empresa onde a pessoa, eles foram numa sexta-feira, a mudança estava marcada para o sábado, eles foram na sexta, eu acompanhei, eles foram, acho que uns 8 pessoas, eles empacotaram a casa inteira, então eu não fiz isso. Eles organizaram a mudança, o caminhão foi para um pátio, e no dia seguinte eu fui encontrar o caminhão na casa nova e acompanhar a descarga de tudo. E aí ela tem uma empregada muito esperta,
E aí eu não fiz a pós-mudança, né? A empregada que fez tudo, que organizou para ela, tal. Então, mesmo sozinha, eu consegui fazer isso, porque eu fiz a pré Sim. em coisas que ela não queria que o pessoal da mudança mexesse, né? Então, é uma dica para você aí. Vou acender a luz. Tá bom. Agora já escureceu. Agora eu vou só. Para quem não Desculpa. sabe, estou no Brasil, São Paulo, falando diretamente com a Vanessa, aí em Portugal, que eu esqueci o nome da cidade. Marinha Grande, em Leiria. Em Leiria, estamos. Por isso que ela acendeu Leiria. a luz, porque aqui são 10 para 5 já, olha como a hora já passa. Então, se aqui são 10 para 5, lá já são 10 para as 9 da noite, que nós temos 4 horas de diferença. Deu uma travadinha, mas acho que já voltou, né? Entrou uma ligação. Uhum. Mas Caiu meu beleza. som? Tá bom? Saiu, tá tudo bem, tá tudo bem. Ah, Então, então. assim como você. Nesse caso de mudança, assim, ok. Quando eu falo mudança, eu me refiro a quando a gente faz tudo, né? Ah, é, aí Encaixotar, não dá. Aí não dá. orientar o caminhão, tudo. Então, não é que é impossível. Tem muita gente. Eu conheci uma pessoa outro dia que diz que faz mudança sozinha. Ok, não é impossível fazer uma mudança sozinha. Só que eu acho que o cliente, se ele me contratar, é pela comodidade. Ele não Sim, quer uma mudança que demore 15 dias para ser feita. é verdade, é verdade. É. Que é Né? rápido, né? É. Então é preferível as pessoas que fazem mudança, ou são em dupla, né? Não, ou são em 4, 6, 8 meninas, que você faz toda a mudança do cliente em 3 dias, a pré e a pós, olha que maravilha. É. Isso sim é uma valia para a pessoa. Agora eu vou pegar uma mudança para eu me estender 15 dias na casa do cliente, acho que nunca mais ele me Não chama dá. porque ele não quer me levar. E a experiência que eu tenho disso, e você também deve ter, é que quando a pessoa chama, ela já tem um prazo para sair do lugar, ela já tem onde. Então, ela precisa. Nós temos que entrar com as facilidades que a gente tem para agilizar esse processo, né? Não é para pôr para ter mais um problema. A mim não me chamam porque eu não ofereço. Eu nunca me pediram uma mudança porque eu não transmito essa informação, eu não faço esse marketing. Nunca me É. chamaram para uma mudança. Nunca, 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 nunca. Porque eu não, entendeu? As pessoas sabem que eu não faço. A Márcia está falando aqui. Já participei de uma mudança, é loucura demais e era uma equipe de 5 pessoas. Realmente, mudança tem que ser muito, muito fera e é o que eu falei. Já fiz, mas assim, fiz a pré pedaços e ajudei a pessoa a caminhar aí. Bom, faltam 8 minutos para as 9 da noite ou 5 da tarde aqui no Brasil. Que mensagem. Oi, Lori, querida. Que mensagem a gente podia deixar aqui para as pessoas? Ou uma inspiração, né? Para quem você tem aluna aí, né? E que mensagem você podia deixar aqui para a gente? E a mensagem de que você está aí, você já falou que é legal, dá mais um impulsionada aí na nossa carreira. O que você pode falar? Como é gostoso quando a conversa vai sozinha, né? O tema era personagem. Quase não falamos disso. Vai fluindo naturalmente, né? Mas, aproveitando, né, que o tema era esse, a minha mensagem, a minha dica é, meninas, não tenham medo de o mercado europeu ou o mercado português, enfim, mas o mercado europeu ser muito difícil ou ser muito novo. Tudo que é grande hoje começou pequeno em algum lugar. No Brasil, nos Estados Unidos. Se é isso que você quer, não desanime, persista. Persista. Não é fácil, não é gostosinho, mas é aquilo, você tem que batalhar pelo que você quer em qualquer lugar que você esteja.
Você precisa entender que quem faz o seu caminho é você, não é o lugar que você está, tá? Às vezes a gente pensa, a gente coloca a dificuldade está só na nossa crença, É verdade. sabe? Se não dá de um jeito, busque outro caminho. Se relacione com pessoas. Faça por você. É o que eu sempre falo. Como eu digo para as minhas alunas, eu falo, gente, se você se queixa de que os clientes, né, que as pessoas entram em contato com você, te confundindo com faxineira, que elas não, né, que não gosta. Ah, mas acho que eu sou faxineira, ou achou caro. Eu falo, aí você vai olhar a comunicação da pessoa, o Instagram da pessoa, só tem foto de roupa dobrada, de gaveta. Então é assim, quando você comunica que você vende uma gaveta com roupa dobrada bonitinha, como é que o cliente vai entender que o seu trabalho é mais que aquilo e tem o valor que você quer cobrar? Ele não é Sim. obrigado. Então trabalhe na sua comunicação, trabalhe dentro, seja de que país for aqui da Europa, dentro da cultura local, que é outra coisa muito interessante, Isabel, que eu passo para as brasileiras que estão aqui, que assim, você não consegue vender, né, o trabalho, o seu serviço. Você não consegue vender o seu serviço para um português falando e escrevendo em português do Brasil. Ah, tá, claro. Aham. Forçar, você tem que. Eu até hoje tem muita palavra que eu não sei. Tá? Meu sonho é apanhar o sotaque, falar igualzinho eles, parar de falar brasileiro, mas pelo menos o nome das coisas. Por exemplo, banheiro, né? É a coisa básica. Banheiro, casa de banho. Quando você coloca uma foto ou vai fazer uns stories, vai falar, ai, olha a organização do banheiro e não sei o quê. Por que o português vai comprar de você se ele nem sabe o que é um banheiro? Certo, Sim, certo. estou aqui falando de coisa básica, entende? Certo, Então, certo. é igual, tem muitas meninas que estão em países onde elas falam inglês, e aí tem lá, mas o Instagram da pessoa, a comunicação da pessoa é toda em português. Aí não dá. E aí, quando vem falar comigo, eu faço só uma pergunta, porque cada um sabe de si. Eu pergunto, mas o seu foco são brasileiros que moram nesse país? Se for, tá tudo bem. É verdade, né? Agora, se você quer local, aí não dá certo. Aí não dá, né? Então, tipo, eu só atraio brasileiro. É a mesma coisa aqui. Eu tenho bem claro, eu tenho 95% das minhas clientes são portuguesas e 5% são brasileiras. O meu foco não são as brasileiras, Certo. mas elas acabam chegando até mim, muito, muito menos do que as portuguesas. Então, a minha mensagem é essa, amigas. Faça o seu caminho, batalhe, não tenha medo, mas se intere. Você tem que ser um local, você tem que comunicar localmente, tá? Que é para os locais se educarem, entenderem o que é a personal organizer, entenderem o que é o seu trabalho, né? Que eu acho mais importante do que a pessoa saber o que faz uma personal organizer é ele saber o que a Vanessa faz. Que não é igual o que a Isabel faz. Nós duas somos personal organizer, né? Porque as pessoas compram de pessoas. A gente pode fazer a mesma coisa, do mesmo jeito, e cobrar igual, ou cobrar. Você pode cobrar mais barato, bem mais barato que eu. Só que o cliente não foi com a sua cara, ele foi com a minha. Pronto. Simples quanto isso, é. Entendeu? Eu, gente, normal. Então, meninas, é isso, tá? Captaram, captaram. Querida, queria te agradecer por essa hora que você me deu aqui, né? Como eu falei, é, são lives para inspirar pessoas, né? E depois a gente vai divulgar elas. Ela vai ficar aqui no meu IGTV aqui do Experimente Organizar. E eu tenho um canal do YouTube que chama Isabel Boss e lá tá tudo junto e misturado. Então essa é a live Ai, número 65, né? 65 inspirações. Então tem mais coisas lá para a gente assistir e para se inspirar. Hoje o tema foi Personal Organizer em Portugal.
Portugal, com a minha amiga Vanessa Tagliari, que mora lá em Portugal. Estamos fazendo esse horário porque aqui são 5 horas da tarde, lá já são 9 da noite, quase, né? E acho que a gente tinha que passar o grupo da desorganização crônica para esse horário, né? Porque vocês começam às 10 da noite, 6 é 10 da noite. Eu não entendia no começo que vocês falavam assim, a gente vai sair porque nós estamos com sono. Aí depois eu falei, mas espera aí depois que eu fui entender, eu falei, meia-noite é meio ruim. Amiga, é o esforço, é o que eu falo. Não desista, meninas. É uma coisa que eu amo. E é assim, é uma vez por mês só. Mas se fosse uma vez por semana, não me importava nada. Né? Eu entro às 10 e aí a gente desliga meia-noite, meia-noite e 15, né, a reunião. E aí eu fico louca, porque a gente acaba a reunião, ainda vai falar, Fala mais um pouco. Amanhã. Só que esse horário aí, vocês estão trabalhando, né? Então, agora que a chefe está aqui. Vamos ver como é que a chefe vai se comportar. É a hora da minha vingança. Eu falei para ela, agora você vai ver o esforço que eu faço para esse grupo. Vai chegar até meia-noite e meia. Vai ver só. Mas olha, Isabel, deixa eu encerrar aqui para você. Deixa eu te dar parabéns pela iniciativa dessas lives todas. Muito legal, achei muito interessante. Vou lá já conferir o seu canal do YouTube. Obrigada por ter me convidado, por confiar no meu trabalho. E gostei muito de falar com você. E achei muito legal mesmo essa iniciativa. Olha, 65 inspirações. Gostei. Parabéns. É isso aí. Obrigado para quem ficou aqui com a gente. A semana que vem eu vou conversar com o Paulo e com a Simone, que ele é um casal motociclista. Eles fazem viagens aqui pelo Brasil de moto e eles vão contar para a gente como é essa experiência. Então, a semana que vem, lá no meu outro perfil, Isabel Bossi Coach, e lá tem mais coisas. E sigam a gente, siga a Vanessa, me sigam, que só tem coisa legal. Só coisa legal. Daqui do Brasil e aí de Portugal. Fiquem com Deus, se cuidem, tá bom? Se cuida, né? Eu acho que você já tomou vacina? Não, sou jovem aí. Eu também. Eu não sou tão jovem, mas acontece que eles passaram as comorbidades e tudo, e graças a Deus eu sou saudável, é isso que eu falo, agradeço a Deus. Então a minha faixa de idade vai um pouquinho mais para frente. Vamos tirar o print da vitória. Vamos! Hã? O print da vitória. Foi. Tchau, querida. Tchau para todo mundo que ficou com a gente. Um prazer. Segunda a gente se fala. Segunda. Tchau. Tchau.